Eu tô indo ali cortar. Deixa eu cortar isso aqui. Come, Vi. Ficou com medo. Come. Come, Vi. Come. 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 Saiu correndo, minha filha. Fala, minha filha. Seja bem-vinda aqui no canal. Eu sou o Tércio, brasileiro que mora na Noruega. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que estão indo as coisas lá no meu trabalho. E como que tá a situação, né? Mas primeiro de tudo, antes de mais nada, eu tenho que cortar aquela cerca ali, cerca viva. Tem que aparar que tá muito grande, então vou ver se consigo gravar pra vocês, porque não tem nenhum lugar onde deixar a câmera. E o tripé fica bem no meio da rua, né? Então não ia dar muito certo, mas bora lá. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Vou pegar aqui o meu serrote. Aí, minha filha, eu vou cortar esse aqui. Tá muito assim jogado pra rua, tá vendo aí? Então eu vou aparar e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que vai estar ficando, beleza? Acompanha aí o vídeo. Tudo isso aqui eu vou cortar, ó. Até lá embaixo. Então vamos ver como que vai ficar. E aqui do meu lado sempre. Bora lá ver como ficou. Mais ou menos, né? Que eu não sou profissional da área. Cortei todo esse mato que tava aqui, enorme. Cortei ali a cerca. E aqui, ó, ficou paradinho. Atravessar aqui do lado da sombra. Ficou mais apresentável, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Só que tava uma bagunça retada. Cortei tudo aqui embaixo, ó. Cortei ali também. Ficou bem mais apresentável. E aqui tinha tipo uma moita enorme de flor que o dono da casa falou que eu podia cortar. Então eu cortei. E é isso aí. Agora eu vou só passar o rastelo ali e vou voltar pra casa pra continuar o vídeo com vocês. Beleza? Eu queria gravar eu cortando com a máquina, mas não tinha onde colocar a câmera, então não deu certo. Nem colocar o tripé no meio da rua, né? Que todo mundo ia ficar olhando. O que é isso que tá acontecendo aí? Mas eu vou lá agora. Terminar de limpar. Terminei já, minha gente. Olha aquele carro que tá ali estacionado na frente de casa. Acho que é algum parente da vizinha que veio cuidar da casa dela. Mas terminei já aqui. Eu não sei se eu lembro que eu mostrei aqui, mas tinha uma moita enorme cobrindo toda a rua. Tirei. E agora ficou esse monte aqui, que eu vou falar pro dono da casa vir tirar. Claro, eu já limpei de graça, eu não vou fazer todo o serviço pra ele, né? Mas olha, tava muito bagunçado, isso aqui tava tudo cheio de mato. E a cerca tá bem melhor. Aqui, ó, é outra casa praticamente, né? Isso aqui tava tudo entregue às tralhas. E o bichão aqui, ó. Não sei nem que carro é esse. Será que vocês sabem? Cortei aqui na entrada também. Aqui, ó. Não ficou tão reto, mas tá melhor do que tava antes, sem sombra de dúvida. O chão aqui tava cheio de mato, cortei também, passei a máquina de cortar grama. E o carro aqui, ó. Nossa, que carro, hein? Meu Deus, será que alguém sabe aí? Deixa nos comentários o nome desse carro. Que é lindo demais. Acabei de cortar aqui a cerca viva aparar, né? Não sei nem como fala isso, mas eu aparei a cerca viva da vizinha ali, que tava muito desajeitada, muito acabada. E a vizinha acho que tá de férias, porque ela deixou o carro dela de viagem aqui. Eu ainda não entendi por que ela pegou esse carro, se ela não tá usando o carro. Engraçado. Mas olha esse carro ali que tava ali na frente. Top demais. Eu acho que tem algum colega dela aqui cuidando das plantas ou cuidando do gato dela e ela tá... Acho que é o pai dela que tá ali no jardim. E ela tá
Ela tá de férias. É, pessoal. Hoje aconteceram várias coisas, eu vou contar pra vocês agora. Eu tô meio assim, triste de verdade, sem saber o que fazer, porque eu não pensei que esse tipo de coisa ia acontecer comigo aqui na Noruega. Ainda mais para uma empresa que é uma das maiores empresas de medicina no país, né? Acho que ela aí tá entre a terceira ou a quarta maior empresa de medicina natural. Produto, vitaminas, né, que fala. No país. Então, não sei. Sério, eu não sei o que fazer. Mas vou compartilhar com vocês. Eu espero que não seja muita reclamação, mas é o que está acontecendo e eu quero compartilhar com vocês, já que vocês pediram para eu contar mais sobre esse processo que está acontecendo aí comigo na empresa. Beleza? Eu vou sentar ali para conversar com vocês agora. Até daqui a pouco. Cá estou eu de volta mais uma vez para conversar com vocês e continuar aquela história, aquela ladainha que todo mundo já sabe sobre o meu trabalho. Hoje foi o dia que eu tive a reunião com o gerente geral da produção e eu tinha realmente grandes expectativas de que os problemas iriam ser resolvidos ou que eles iriam pelo menos ouvir o meu lado e me dariam a opção de trocar de departamento. Mas por incrível que pareça, nada disso foi como eu tinha pensado. Assim, quando eu cheguei, eu perguntei onde estava o filho do diretor, que é o filho do dono da empresa, né? E o diretor é o dono da empresa, do CEO. E uma senhora que me atendeu antes da outra vez, quando eu tive todo aquele problema lá de comportamento dos meus colegas de trabalho, do meu chefe, ela me falou para eu ir para a sala de reunião e esperar por ele lá, na sala de conferência de reunião. E lá eu fiquei esperando por ele até que o gerente geral da produção, que é o chefe que manda em todo mundo, entre aspas, ele me ligou no meu telefone e falou onde estava. Eu falei que estava na sala de conferência da empresa. E ele falou, ok, eu tô indo até aí conversar com você. E dessa vez eu fui inteligente porque eu perguntei a minhas duas amigas que são advogadas e elas falaram para eu gravar a conversa como para ter isso como uma prova de que eu fui atrás e que eu tentei dialogar com a empresa. Só que a empresa não quis ouvir meu lado. E ainda bem que eu fiz isso porque realmente eles não quiseram ouvir o meu lado. Comecei relatando que tinham acontecido as inúmeras vezes que eu sofri bullying, que fizeram brincadeiras de mau gosto, que foram xenofóbicos comigo, que já perguntaram diretamente: você é racista igual a gente, Tércio? Porque aqui a gente não gosta de imigrantes de países árabes e nem de negros. E eu fiquei tipo assim chocado, né? Porque eles perguntaram isso na frente de todo mundo sem a menor vergonha na cara de fazer uma pergunta desse tipo, que não é uma coisa que você se pergunta. Isso é totalmente inadmissível e eu acredito que aqui na Noruega também o racismo é um crime. Então eu relatei tudo o que tinha acontecido rapidamente, porque senão ia ficar muito longo e no começo estava sem jeito de falar, porque eu perguntei, mas cadê o filho do dono da empresa, que ele falou que ia estar participando da reunião comigo, com a gente. Ele falou, tipo, não, não, hoje é só comigo então. Aí eu fiquei já assim com o pé para trás, porque eu estava esperando ter os dois na reunião e ele falou que não, que ele ia resolver isso. E quando eu comecei a relatar as coisas, ele ficou tipo: ah, mas isso foi uma brincadeirinha. Isso não teve nada a ver contigo. Eles fazem isso porque no departamento, você sabe, é muito moleque. E eles gostam de fazer esse tipo de brincadeira, mas isso não é nada diretamente a você. Aí eu peguei e falei: independente de não ter sido diretamente a mim, isso me afetou. E, consequentemente, isso afetou meu trabalho, porque eu não estava conseguindo mais dormir. Eu comecei a ter problema digestivo por causa disso. Eu tive 3 crises de ansiedade e não dormi, que eu não sabia mais o que fazer com os pensamentos que vinham um atrás do outro, porque eu tinha que acordar 4h40 da manhã e trabalhar com as mesmas pessoas, com as mesmas condições, com as mesmas situações e com os mesmos problemas. Eu só lembro que eu gritava por help, ajuda, 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 quando eu estava indo dormir várias vezes e o meu emocional estava 100% abalado de chegar num nível, eu nunca tive uma situação assim, de chegar num nível de eu estar sofrendo psicologicamente de inúmeras outras maneiras. Porque isso não vai só no seu psicológico, vai no seu autoestima, vai no seu emocional, vai no seu dia a dia, em casa,
fora de casa, você se sente menos que os outros, isso vai te afetando. E eu sofri muito bullying quando eu era criança. Desde quando eu era criança eu era muito magrinho, e eu sofria muito bullying, me chamava de palito, de professor Girafales e por aí vai, diversas coisas, e eu sempre cresci com a minha autoestima um pouco mais baixa, até que quando alguém me elogia eu fico assim, mas será que tudo isso? Será que eu sou tudo isso? Só ver tá gravando. E eu relatei toda a situação, ele fez pouco caso, o gerente geral da produção fez pouco caso, e eu falei para ele, então, eu gostaria de trocar de departamento, porque não há mais condições de eu voltar a trabalhar com essas pessoas nesse departamento. E ele disse, não, você tem duas escolhas. Você pode trabalhar, voltar a trabalhar com eles, nós fazemos uma reunião com todas as pessoas da sua equipe, e essas coisas nós não vamos aceitar mais aqui na empresa, ou você pode trabalhar em outra empresa que faz o óleo, né, que é o ômega 3, que é conveniada a essa empresa, que faz parte da mesma empresa, sei lá, mesmo grupo. E ele me levou, aí eu falei, não sei se eu estou afim disso, eu gostaria de trabalhar ou no empacotamento, que eu acho que é um trabalho mais leve, mas do nada ele falou que é um trabalho pesado, e ele falou assim, foi um pouco machista, falando que as mulheres, são muitas mulheres e elas gostam de fazer fofoca e fazer drama. Tá gravado isso no meu áudio. Eu gravei da reunião. E eu fiquei tipo, Aí eu falei, então vou jogar mais alto, né? Eu vou falar, então, você acha que existe a possibilidade de eu vir trabalhar no escritório? Porque eu tenho capacidade. Eu falei, eu tenho os requerimentos, eu tenho capacidade, eu tenho todas as qualificações para trabalhar no escritório. Eu só gostaria da sua ajuda para que isso seja realizado. E ele disse, então, para trabalhar com o escritório, você tem que aplicar com RH. Você tem que mandar o seu currículo de novo, escrever uma carta de apresentação e aplicar para lá. Aí eu fiquei pensando assim, será que a gente não pode fazer isso? Será que você não pode me ajudar? Porque você trabalha na empresa há não sei quantos anos. E ele falou, não, infelizmente não posso te ajudar com isso, você tem que entrar em contato com o RH, com a Linda, que é só uma pessoa que trabalha no RH, e ela vai te dar um retorno. E eu falei, tá bom, então. Aí ele me insistiu para que eu fosse nessa outra empresa que fica do outro lado da rua, para eu ver como que era. E eu fui, né? Mas eu não gostei, eu sei que o trabalho é pesado, porque teve um rapaz que trabalhava num departamento do lado do meu, e ele foi mudado para essa outra empresa, e ele me disse que o trabalho é a mesma porcaria, que é o mesmo trabalho pesado, cansativo, chega em casa exausto. Então eu fiquei assim, sem saber o que fazer hoje, eu voltei para casa triste, porque eu não esperava que isso fosse a posição do empregador. Eles não me deram nenhuma outra opção, além dessas duas, de voltar a trabalhar o que eu estava fazendo antes com as mesmas pessoas que fizeram bullying, que me fizeram várias piadinhas e desagradáveis de xenofobia, de homofobia, de todas essas coisas. E, e eu falei que não aceito voltar para lá, porque eu já passei por várias situações desse tipo, e eu já hoje em dia eu levanto pelos meus direitos, eu não vou mais aceitar ou tolerar esse tipo de comportamento. Então, para mim não tem mais uma volta para esse departamento com essas outras pessoas. E sim que eu quero que a empresa se responsabilize ou que a empresa me dê o apoio para que alguma decisão seja tomada. Eu mandei um e-mail geral contando para o filho do dono, que é o business, não sei o que lá, algum gerente lá também. E eu falei para ele que eu precisava de uma posição da empresa, que eu não voltaria a trabalhar com essas pessoas. Eu relatei todos os tópicos, de todos os comentários, de todas as piadinhas, de todos os comentários desagradáveis que eu recebi. E não tive uma resposta, não tive nenhuma posição sobre isso. Então eu tô aqui sem saber o que fazer. O mais engraçado foi que no final, depois de tudo isso, ele falou: agora eu vou ficar no seu retorno. Quando você decidir o que fazer, você entra em contato comigo. Eu fui preparado para trabalhar hoje, levei até minha marmita, pensando que eu ia voltar, que eu ia continuar trabalhando, mas ele falou: então você pensa sobre isso e quando você decidir, você volta a falar comigo. Tipo, eles lavaram as mãos, estavam nem aí pra mim e pra situação que eu passei. Tipo, ignoraram 100%, só justificaram as ações das outras pessoas, esse gerente da produção, gerente geral da produção, e não tomou nenhuma atitude sobre isso, não tentou resolver o problema da minha parte. Ele estava muito pro lado das pessoas que me agrediram, que foram xenofóbicas, que foram homofóbicas, que fizeram piadas, que gritaram comigo, que faltaram com respeito no meu ambiente de trabalho. Então eu tô sem saber o que fazer. Eu entrei em contato com várias organizações, entrei em contato com o sindicato
para tentar me conveniar a um sindicato, porque aqui eles falam que eles ajudam muito nisso. Entrei em contato com a polícia para denunciar todas as situações que eu passei. E amanhã eu vou ter uma consulta com a médica. Eu vou pedir para ela me dar um atestado médico, porque não tem condições de voltar para o trabalho. Mesmo que no meu contrato esteja dizendo que eu não tenho direito a atestado médico pago, eu vou fazer isso, eu vou entrar em contato, porque isso é uma lei trabalhista, que eles têm a responsabilidade de pagar pelo meu dia caso eu esteja doente. E como eu tenho, como que fala, uma escala de trabalho uma semana pela manhã, uma semana da tarde, a lei vê isso como se eu fosse um empregado normal, um funcionário normal, e trabalha numa empresa 100%. Então esse tipo de coisa que eles colocaram no contrato é legal, de acordo com o que eu falei com o Arbeitsleistung. Não sei nem se fala assim, mas é o órgão que cuida das leis trabalhistas. E eles falaram que isso é inadmissível, eles não podem fazer isso e que eu tenho que recorrer a isso com o sindicato. Só que eu ainda não tenho nenhum membro e na Noruega tá todo mundo de férias, né? Janeiro, junho, julho e agosto é tudo férias. Nem as coisas não funcionam aqui. Então eu não sei quando eu vou ter um retorno, eu encaminhei o e-mail para o sindicato explicando a situação e eu quero agora esperar para ver o que eles vão fazer por mim. Eu me senti humilhado hoje, sabe? Porque eu fui lá com a maior esperança de que as coisas iam ser resolvidas, de que eles iriam encontrar uma solução, ou que eles iriam pelo menos ouvir o meu lado e tentar me ajudar, mas eles justificaram as atitudes dos meus colegas de trabalho e não tentaram ouvir o meu lado. Ele falou que isso é normal, que eles fazem esse tipo de piadinha, que eu não deveria levar a sério, e como que eu não vou levar a sério uma coisa que é séria, sabe? E ele falou pra mim, isso nunca aconteceu aqui na empresa, trabalho aqui há 25 anos. Eu falei, não acredito. Se você entrar no Google, você vai ver que tem várias reclamações sobre a empresa. É, é isso, pessoal. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Eu tô sem saber o que fazer. Se alguém tiver alguma orientação, por favor, me deixa nos comentários. Me fala como que vocês agiriam. Eu sei que no Brasil essas coisas deveriam já ser reportadas. E eu ia entrar em contato com o advogado para já começar um processo. Só que aqui na Noruega, a hora do advogado custa 2.000 coroas. É R$ 1.000 uma hora do advogado, sabe? E eu não sei se vale a pena eu lutar por isso e no final das contas não dá em nada. É isso, eu voltei pra casa meio desanimado, sem saber o que fazer nos próximos dias. Semana que vem eu tô de férias, eu vou ter a viagem pra Polônia, onde eu vou encontrar com a Jéssica e a Ana, que são também outras pessoas que fazem vídeos pro YouTube. E eu tô meio assim, não muito animado, porque tudo isso tá acontecendo e eu não sei quando eu voltar das férias como que vai ser. Eu também apliquei pra vaga, que ele falou, mandou um e-mail pro RH, eu apliquei, expliquei a situação, falei, olha, não tem condições de eu voltar para o mesmo departamento, eu gostaria de que a empresa me desse uma oportunidade e que eles vissem o meu lado, eu tenho qualificação para essa posição, tenho 13 anos de experiência, eu trabalho desde os meus 17 anos e eu nunca fiquei desempregado, só que na Noruega eu fiquei um ano desempregado e foi muita humilhação, foi, foi muita coisa que aconteceu em apenas um ano, sabe? De você mandar vários currículos e você só ter feedback negativo daquilo que eu apliquei para trabalhar. Ai, meu Deus. É isso. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Me mandem forças, me mandem comentários positivos, sejam críticos, mas que sejam crítico construtivo, por favor. Deixa um like, compartilha e comenta. Se você conhece alguma pessoa que está passando pela mesma situação, também pode compartilhar esse vídeo, porque talvez possa ajudar de alguma forma, não sei. Isso é o que eu estou vivendo, é uma coisa que está afetando a minha realidade aqui na Noruega. E eu acredito que várias pessoas passam por isso aqui na Noruega, né? O país é maravilhoso, mas também tem muitas coisas que são inadmissíveis e que eu jamais pensaria que essas coisas iriam acontecer comigo aqui na Noruega. Mas é isso. Fique com Deus, como os noruegueses sempre falam, mas como eu sempre digo, ha det. Tchau, tchau.